Uma comédia não é um texto para que se faça apenas rir. Uma comédia é quando as coisas começam ruim ou as coisas vão indo mal e elas terminam boas. Alguns domingos atrás, nós começamos a falar uma pequena série sobre perdão. O objetivo era investigar o que é que existe na Escritura sobre a forma como nós perdoamos. Então, buscamos ou nos dispomos a buscar este tema nas Escrituras. Agora, nós podemos perceber que existem vários textos que tratam da temática do perdão. Mas ao olhar para esses textos, nos deparamos com um problema, com um obstáculo. Nós, falando de perdão, lendo sobre perdão, nos deparamos e vimos que existem expressões que se repetem, que são costumeiras no trato do perdão. Seja em Mateus, seja em Lucas, seja em Efésios, seja em Colossenses, nós sempre nos deparamos com a mesma expressão. E a expressão é: assim como Deus perdoou vocês, vocês também deveriam perdoar uns aos outros. Dessa maneira, percebemos que para entender o modo como nós perdoamos, nós precisávamos antes entender a forma com que Deus perdoou. Então, para sermos honestos com a nossa pesquisa, precisamos primeiro olhar para Deus e saber como Ele perdoa, para que depois nós entendamos o perdão que nós devemos dar aos outros. Então, tendo feito isso alguns domingos atrás, nós podemos perceber algumas coisas que são de grande valia para a nossa vida. A primeira é que o perdão tem a ver com pecado e culpa. Sim, que se nós perdoamos ou se Deus perdoa algo. Isso chama-se pecado. Esse perdão tem a ver com arrependimento, mas é sustentado pela promessa redentora de Deus, e isso tem a ver com a sua disposição para perdoar e, por meio de Cristo, retirar as nossas culpas. Nós sabemos também, por exemplo, que perdão tem a ver, então, com os frutos gerados a partir dele. Ora, se pecado e perdão estão relacionados, e perdão significa retirar as culpas, a resposta misericordiosa a essa culpa ou a esse pecado, essa resposta perdoadora e redentora, nos chama a uma nova vida, sem culpa, em direção agora à justiça. Em síntese, nós aprendemos que Deus perdoa pecados por meio da sua promessa redentora em Cristo Jesus, retirando a culpa e apontando a todos os perdoados para uma nova vida em justiça em comunhão com Ele. Esse foi o resultado da nossa investigação domingos atrás. Agora, nós temos uma pergunta que nos sobra ainda. Sabendo que Deus nos perdoa desta maneira, a pergunta que fica é: e agora, nós? Como nós perdoamos? E essa será a pergunta guia dessa nossa nova investigação. Como é que nós perdoamos então? Se Deus assim perdoa, como é que eu deveria perdoar? Nós perdoamos, em síntese, nós perdoamos pela fé, sabendo que o perdão faz parte da nossa nova natureza, sendo uma atitude de obediência. Então, muitas vezes, ela será uma luta também contra os nossos próprios desejos carnais, porque nós agora temos uma disposição, não apenas para viver uns com os outros, mas para nutrir os outros com perdão, edificando os irmãos, de modo que o perdão se torna um caminho, um começo de caminho para o fim, que é a vida em comunidade, a edificação mútua e a glória de Deus. Em síntese, perdoamos pela fé, em obediência contra a carne, para que haja restauração e regeneração. E é basicamente isso que nós buscaremos compreender nesses 3 pontos. Se você me pergunta, então, Davi, como perdoamos? Eu respondo: perdoamos pela fé, perdoamos contra a carne e perdoamos para a restauração. A minha oração é que Deus possa nos encher de ânimo, não apenas para um ajuntamento simples, mas também nos encha de ânimo para viver a sua justiça, dando a nós o desejo de obedecê-lo
até mesmo quando Ele nos chama para perdoar grandes ofensas. Amém? Então, dentro dessa temática, nós temos muitos textos, como falamos e como vimos, que tratam do perdão. O perdão é tratado na Escritura sob muitos aspectos, tá? E em vários textos das Escrituras, tanto nos evangelhos como nas cartas. E cada texto parece trazer uma nuance diferente, nos dá um ensino diferente sobre o perdão, nos dá uma perspectiva que enriquece a ideia de perdão. Mas se há um aspecto central no perdão, esse aspecto central é a fé. É pela fé que temos que vivemos diante do perdão. Se você olha para Mateus capítulo 6, versículos 9 a 15, nós temos o sermão, em pleno Sermão do Monte, Jesus fazendo uma ironia sobre o perdão. Jesus está ensinando ali que não se busca glória humana, que não se busca aprovação de homens. Ele está questionando as pessoas que vivem a sua vida religiosa apenas para mostrar para os outros e para receber glória dos homens. Então, eles não buscavam satisfazer a Deus, mas conseguir louvor dos homens. O Cristo então começa a ensinar sobre oração, e durante a sua oração, ele ora sobre perdão, a dita oração dominical, ou o Pai Nosso, como alguns conhecem. A ideia aqui é que esse perdão é dado também em oração, claro, mas é um tipo de espírito dependente também. Jesus, na oração, ele diz: Pai Nosso que estás no céu, e ele entende Deus como aquele que é doador de todas as coisas. É o Senhor que nos dá o pão, é o Senhor que provê nossa vida. Há um tipo de anseio, de vontade, para que este Deus cumpra a sua vontade nos céus e na terra. Então é uma oração de dependência, é uma oração de anseio para que a vontade de Deus se faça. E dentro dessa oração há um tipo de disposição perdoadora. Portanto, diz o Cristo, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja seu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Em algumas traduções está aqueles que tiveram falta ou estão em falta para com a gente. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque se perdoarem uns aos outros as suas ofensas, também o Pai de vocês que está nos céus perdoará vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Primeiro, o que é que Jesus não está dizendo aqui? Jesus não está ensinando que nós alcançamos perdão por conta das nossas boas obras em perdoar. Essa não é a ideia no texto. Se nós cairmos nisso, ou acreditarmos, entendermos assim, nós rapidamente falharemos, porque acharemos que a falsa doutrina legalista das obras como fonte de salvação são válidas. E nós sabemos que isso não é válido. Se eu fosse traduzir esse texto aqui em uma versão cearense, eu traduziria assim: você mesmo não perdoa, mas quer que Deus te perdoe todo o tempo? Enfim, a hipocrisia. É mais ou menos isso que Jesus está tentando ensinar para cada um de nós. Ele está dizendo que é hipócrita você não se dispor a perdoar e ainda assim achar que deveria estar desfrutando do perdão que recebeu de Deus todo esse tempo. Ele está dizendo: você não deveria esperar ser perdoado porque você não perdoa ninguém. A disposição em perdoar, então, se vale daquilo que nós já recebemos. Jesus está ensinando que deve haver uma disposição perdoadora, um espírito perdoador, uma atitude benevolente de colocar as dívidas ou as faltas dos outros em oração até, com o objetivo de alimentar a alma com desejo de misericórdia, com anseio de misericórdia. Isso significa então que os perdoados se tornam perdoadores, devem ser perdoadores, como A que choca em B e B se move. Isso significa dizer que aquilo que se espera naturalmente
de alguém que foi perdoado é que ele perdoe. É irônico que um redimido não perdoe. É irônico que um salvo, que foi perdoado por Deus pelas suas faltas, não se disponha a perdoar também. Por que então vocês esperam ser perdoados se vocês não se dispõem a perdoar? Nós temos explícito na Escritura todos esses ensinos sobre como os perdoados se tornam naturalmente, ou deveriam ser naturalmente, perdoadores. Lembremos de alguns textos. Colossenses, por exemplo, agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena do vosso falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Aqui não pode mais haver grego ou judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha algum motivo de queixa um contra o outro ou contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Perceba, nós já nos revestimos na nova natureza, então a nossa vida uns para com os outros é em bondade, é em mansidão, é em paciência, em perdão. Faz parte do chamado, ou pelo menos faz parte, uma parte lógica. Se espera que aqueles que se revestiram com a nova natureza abandonem a mesquinhez, abandonem a idolatria, abandonem a linguagem obscena, abandonem todas essas coisas do passado e agora se revistam de um novo homem que é bondoso, de uma nova pessoa que é mansa, de uma pessoa que é perdoadora. Espera-se isso, é o resultado daquilo que se recebeu, de um despojar-se e revestir-se. Quanto à maneira antiga de viver, diz Paulo em Efésios, vocês já foram instruídos de deixar de lado a velha natureza, ou deixar para trás, que se corrompe segundo os desejos enganosos, e se deixar renovar no espírito e no entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e em retidão procedente da verdade. Por isso, como resultado lógico disso, deixando a mentira, que cada um fala a verdade com seu próximo, porque vocês são membros do mesmo corpo. E lá embaixo ele vai dizer que não haja então no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, então perceba, que não haja maldade entre vocês, indignação, que não haja blasfêmia, que não haja ira, que não haja amargura, muito pelo contrário. Antes disso, ao contrário disso, o que é que deve haver no meio de vocês? Bondade, compaixão e perdão uns aos outros. Faz parte do que se espera de vocês. Faz parte da comunidade que foi redimida, faz parte da vida daqueles que foram perdoados. O perdão é algo que faz parte do modo com que vivemos uns com os outros. O perdão, então, é uma característica fundamental da vida dos salvos, da vida em comunidade. Nós vivemos em perdão uns com os outros. Ao que parece, então, o perdão é algo que se vive a partir da cruz, porque se nós fomos perdoados, nós perdoamos. Isso significa, isso não deveria ser, na verdade, surpreendente para nós. Não deveria. Já que nós somos o que somos, porque fomos perdoados. Por que perdoar deveria ser algo tão surpreendente? Por que tratar, então, o perdão como algo fundamental ou básico da fé deveria ser algo tão surpreendente? Ora, não foi assim que nós somos formados como povo, como comunidade? Não deveria ser surpreendente.
A fé que nós confessamos então, a fé em Cristo, esta fé arrependida, esta fé confiante e firme, operada por Deus em salvação por meio de Jesus, essa fé pela qual somos salvos, mediante essa fé que nos dá acesso a essa graça, mediante a qual somos salvos, resulta em um tipo de vida que é marcada por bondade, compaixão e perdão. Este novo ser, nascido de Deus, é nascido segundo a imagem de um Deus que é perdoador. Logo, assim como Deus perdoou vocês, vocês também devem perdoar. Há uma íntima relação aqui entre a nova vida que nós temos, recebida pela fé, e a maneira como nós vivemos o perdão. O perdão faz parte disso, faz uma parte fundamental, é fundamental, básico até. É esperado que o nascido da fé se disponha a levar uma vida marcada pelo perdão. E Jesus trata isso, em um diálogo muito importante em Lucas capítulo 17. Ele diz assim: tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes ir até você e disser, estou arrependido, perdoa-lhe. Então os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé, porque vai ser complicado esse negócio aqui, não é fácil não. Ao que o Senhor respondeu, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, diriam a esta moreira, arranque-se e transporte-se para o mar, e ela obedeceria. O que é que está sendo ensinado aqui? Jesus está falando no capítulo 17 sobre escândalo, sobre um tipo de pecado que ofende muitos irmãos e que gera separação entre os irmãos, que gera uma quebra de relacionamento, que destrói aquilo, que põe alguém a perder também. E agora ele trabalha isso como a ideia de perdão. Ele diz, se o irmão se volta para você arrependido pelo que fez, perdoa-lhe. Até mesmo a disposição para perdoar de forma sequencial. Em algum momento a gente para pensar em perdão e redenção de forma sequencial. Mas o que Jesus está dizendo aqui não está tratando um sujeito esperto que diz que perdoou só para enganar todo mundo, dizendo que se arrependeu só para enganar todo mundo. É alguém que se dispõe de fato, que se arrependeu de fato, mas que algumas coisas, como todos nós bem sabemos, são difíceis de abandonar. E os frutos não vêm naquele momento de forma imediata. Então Jesus está dizendo, na vida na fé, nós temos que não só perdoar os irmãos uma vez, mas trabalhar com eles de forma sequente, nesse processo de crescimento e de edificação. Aí os discípulos dizem, se é dessa maneira, se Jesus perdoar é desse jeito, se várias vezes eu preciso perdoar, sempre que existir arrependimento eu devo perdoar, os discípulos se sentem incomodados com isso. Eles dizem, então nos aumenta a fé, porque não vai ser simples não. Qual é a resposta do Cristo? O que é que Jesus diz? Jesus diz assim, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês diriam a essa moreira, ou a esse monte, arranque-se e transplante-se para o mar. E aconteceria. O que é que Jesus está tratando? Ele está dizendo que a fé, uma fé pequena e não uma fé grande, uma fé comum, fundamental, é aquilo que nos permite perdoar. Você não precisa de uma grande fé, de um grande poder. Acredito que aqui nós estamos discutindo mais a qualidade da fé e não a quantidade da fé. Jesus aponta para o perdão como sendo uma expressão fundamental da fé, básica. Porque nós não precisamos de uma grande fé para perdoar um irmão 7 vezes quando ele pisa no nosso pé no mesmo dia. Os apóstolos estão dizendo, não, preciso de um tipo especial de fé, eu preciso de mais poder para perdoar. Jesus diz, não. Como um grão de mostarda, pequena. Não há necessidade de nós pensarmos no tamanho da fé e na quantidade de perdão aqui. O que Jesus está dizendo é que uma fé pequena é capaz de perdoar muitas ofensas.
Não existe uma casta poderosa com uma fé enorme, capaz de superar e perdoar todas as coisas de uma maneira sublime. Não. Para que vocês querem isso? Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão perdoar. Porque essa pequena fé move coisas. Então aprendam, a fé tem uma expressão fundamental, isso é perdão. Entendem o que Cristo está dizendo aqui? Então, uma pequena fé mínima, como um grão de mostarda, pequena, é capaz de dizer aos montes da angústia, às grandes árvores da dor, da amargura, que essa montanha de ofensa, de separação, essa pequena fé é capaz de dizer: passe, vá embora. A disposição não nasce do poder de grandes homens de fé, mas daqueles que foram salvos e que por meio da sua pequena fé se dispõem a perdoar, até mesmo as grandes ofensas. É quando nós nos dispomos a arrancar ou a lançar fora todas as pedras que separavam a nossa comunhão. O pecado é perdoado por gente que tem uma fé pequena. Mas o texto não termina aí, o texto tem uma parábola ainda. A parábola é a seguinte: qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dará quando ele voltar do campo, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem agora, vem agora, quando eu estou chamando, e sente-se à mesa? Quem é que vai dizer isso? Jesus está nos colocando no lugar do Senhor aqui. Então pense, você está à mesa, está para comer, e o seu servo chega do seu trabalho. Aí ele diz: você vai pedir para o seu servo sentar à mesa com você? Não vai. Você vai dizer o seguinte: olha, prepare a comida e traga, depois que eu comer você come. A ideia do tratamento do servo aí: você é o Senhor aqui. Jesus nos trata como Senhor para depois nos colocar como servos. Aí ele diz: aponte e sirva, é isso que você vai dizer. Aí ele pergunta: será que você vai agradecer, que ele terá de agradecer ao seu servo por ter feito apenas o que foi ordenado a ele? Então pensa, coloque-se nesse lugar. Você tem um empregado e você contratou ele para levar cadeiras de um lado para o outro, e ele leva as cadeiras de um lado para o outro, vai do começo ao fim do seu trabalho, levando cadeiras de um lado para o outro. No fim do dia, você vai olhar para ele e vai dizer: muito bem, é isso mesmo, dando um tipo de louvor mais excelente para ele? Não vai, porque ele foi contratado para fazer isso. Joia? Entendido até aqui? Jesus está dizendo exatamente isso. Você não vai louvar alguém que foi chamado para fazer o que está fazendo. Essas pessoas não são dignas de um tipo de louvor especial. Aí ele diz: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que fomos chamados para fazer. Agora ele nos coloca no lugar de servos. Por quê? Ele está falando de perdão. E ele fala de perdão e começa a nos dizer: vocês vão louvar alguém porque se eles fazem apenas o seu trabalho, apenas o que é esperado deles, não vão. Desta maneira, não há nenhum tipo de louvor especial para aquelas pessoas que perdoam, porque é só o que se espera delas. Não há nenhum tipo de louvor especial para aquelas pessoas que foram perdoadas e que agora perdoam, porque é só o que se espera. A parábola nos coloca como senhores para depois nos fazer pensar como servos. Ora, se você não faz isso, por que você exige maior louvor, maior poder ou maior fé, se apenas o que se espera? É fundamental, nós esperamos isso de vocês. Este servo faz o seu trabalho, está na lavoura, está com os animais, põe a mesa. O servo é diligente, ele luta contra a fome, contra o cansaço, continua o seu trabalho. E a pergunta aqui é: eu devo agradecê-lo porque ele fez apenas o seu trabalho? A resposta é não. A ideia de inutilidade aqui é complicada para a gente.
tá? A ideia de inútil não é de imprestável. A ideia de inútil é de não ter que receber ou não merecer um tipo de louvor especial. É o que Jesus falou, tá? Ele disse: você vai louvar de forma especial esse servo? Não vai. Nós somos servos inúteis, ou somos servos que não merecem nenhum tipo de louvor especial, porque fizeram apenas o seu trabalho. Jesus está falando de quê? De perdão. Porque perdão é uma expressão fundamental da nossa fé. Isto nos mostra que o perdão é dado como expressão fundamental, até mesmo básica, na vida daqueles que chegaram a Cristo, como um elemento distintivo da fé que nós confessamos. Em Lucas 17, o perdão é fundamental, básico, mínimo, ainda que no meio de muitas dores, ainda que no meio de cansaço e de muitos trabalhos. O perdão aqui é uma expressão vívida da vida da fé, da nossa vida na fé. Ainda que essa vida seja levada com muitas ofensas e muitas dores, perdoar, então, pode doer, não no outro, mas na maioria das vezes, em nós mesmos. Nós temos isso em Mateus 18. O texto correspondente a esse, Lucas 17, Mateus 18, são textos parecidos aqui. E em Mateus 18 nós somos ensinados como a fé que se dispõe a perdoar pode doer profundamente no nosso ego. Então, se você me pergunta como é que nós perdoamos, primeiro, por meio da fé. E tendo entendido isso, nós perdoamos também contra a carne, contra os nossos desejos. Em Mateus 18, Jesus nos ensina muito sobre a natureza do perdão. E assim como em Lucas, existe uma parábola ali. Jesus está ensinando também sobre escândalos. Ele também está mostrando ali sobre pecados que põem outras pessoas a perderem, que quebra relacionamentos, que destrói, que ferem profundamente não só uma pessoa, mas que é capaz de ferir múltiplas pessoas até chegar na comunidade. E ele está tratando esses pecados ali. E ele está tratando também o arrependimento. Então é por isso que ele chega até as vias da disciplina, como nós dizemos. Porque ele está tratando o pecado, o escândalo, o arrependimento, e aquele que se arrepende é retornado, é restaurado, é reconciliado, mas aquele que não é empurrado até sair. E nesse caminho, Jesus também nos ensina sobre perdão e reconciliação. Neste ponto, Jesus começa a ser questionado por Pedro. Vocês lembram que Jesus, um pouco mais na frente, em Mateus 18, ele vai dizer o seguinte: ele ensina sobre escândalo, depois sobre perdão, sobre arrependimento, depois ele nos leva pela disciplina, aí ele chega a uma pergunta de Pedro: quantas vezes eu devo perdoar? Faz sentido essa pergunta de Pedro, por quê? Porque ele acabou de dizer, se o irmão pecar contra você, vai ter com ele, resolve com ele, se resolveu, acabou aí, morreu, se não, leva 2 testemunhas. Se resolveu, acabou aí, se não, leva para a igreja. Não resolveu, separa. Aí Pedro pergunta: mas até quando eu tenho que levar isso? Se o irmão se arrepender, até quando eu devo levar isso? Jesus diz o famoso 70 vezes 7. Não é isso? Alguns dizem que 70 vezes 7 é uma referência a Lameque, tá? Vocês lembram que Caim que matou o seu irmão, o primeiro assassino, e logo depois Lameque mata 2 pessoas, aí Lameque diz: Caim vai ser vingado 7 vezes e eu 70 vezes 7. Algumas traduções dizem 77, existe essa dúvida aí, mas pode ser que isso tenha um eco do Gênesis, tá? Um tipo de disposição contra a vingança pelo dano. E a figura por trás é assassinato, é algo terrível. Então, a disposição misericordiosa é superabundante aqui. A mesma explicação de Lucas é dada. Você tem que dar perdão frequentemente. Agora, Jesus está apontando para um tipo de misericórdia que é uma misericórdia abundante, que está disposto a tomar aquela pessoa e ensiná-la, em restaurar,
em reconciliá-la. Agora, Pedro, a pergunta de Pedro, como nós vimos em Mateus, assusta. Quantas vezes eu devo perdoar? Jesus contou uma parábola então. Diz assim o texto: saindo, porém, aquele... Opa, eu pulei o texto. Vamos para Mateus 18. Na verdade, eu não coloquei o texto aqui. Você já abriu? Você vai me esperar aqui. Mateus 18, versículo de número 23. Diz assim: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Nós lembramos que essa quantia é uma quantia absurda, nunca haveria um tipo de pagamento desse valor inteiro. Não tendo ele como fazer o pagamento, ou como que pagar, o Senhor, não tendo ele, porém, com que pagar, o Senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos, tudo que possuía, e que assim a sua dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tem paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Prestem atenção no que ele diz: tem paciência comigo e eu pagarei. É a mesma frase que vai ser usada pelo outro servo. Depois disso, depois que ele é perdoado, depois que ele sai, diz o texto seguinte: saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tem paciência comigo e eu pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e lançou-o na prisão até que saldasse a sua dívida. Perceba a linguagem violenta aqui: agarrando, sufocando. É um tipo de indisposição de perdoar, de saldar a dívida, de liberar aquela pessoa da dívida que tem. Há um contraste aqui entre a misericórdia amorosa daquele Senhor e a falta de compaixão, a vida sem misericórdia, a violência maligna daquele homem. Esta violência é maligna porque o próprio Senhor chama esse homem de maligno. Ele diz: servo malvado, servo maligno, eu perdoei você, eu perdoei aquela dívida, por que você não perdoou também? A dívida é maior. O perdão aqui, então, não é simplesmente uma disposição, unicamente uma disposição da fé para o outro, mas é uma disposição contra si mesmo, contra o desejo violento de condenar os nossos ofensores. Não sei se alguém já lhe ofendeu de uma maneira que lhe magoou, mas o nosso desejo, por vezes, é de ver fulano ou fulana acabado. Perdão, então, não é apenas uma expressão da fé, é uma luta contra a própria carne, contra os desejos que violentamente buscam a condenação do ofensor. Deixa eu explicar para você o que é um desejo violento. Eu tinha um bom exemplo sobre o que é o desejo violento, o Eric Johnson sabe, mas eu não vou usar outro que eu acho que fica melhor, tá? Você já viu uma criança que está no supermercado e que de repente ela não pode comprar todos os doces que gostaria de comprar, e ela não pode levar todos os biscoitos passatempo que gostariam, não que isso seja autobiográfico, claro, né? E ela de repente se joga no chão, taca a cabeça nas coisas, joga as coisas em você. Quando você vai ver, a criança está com todas os alfaces na mão, jogando as folhas para cima, com ódio, chorando, gritando, esperneando, porque ela não conseguiu aquilo que ela queria. Você já viu? Pronto. Disposição violenta.
é um desejo tão absurdo que nos move em raiva e em ira e em um tipo de desejo de sermos saciados de forma ferrenha, dura, firme. É isso que nós queremos dos nossos ofensores. Mas ao que parece, a justiça pessoal que toma o pecado do outro, os pecados alheios como impagáveis e abandona aquela disposição misericordiosa, não é o caminho para nós. Jesus está nos mostrando que esse homem não recebeu misericórdia, mas na verdade foi condenado. O nosso desejo, a nossa busca por vingança, o nosso desejo, por vezes, de fazer valer a nossa justiça, é, por vezes, a prova de que os ofendidos estão com os olhos muito mais fixos na ofensa do que naquele grande perdoador que lhe deu perdão sobre tudo aquilo que todos fizeram. Esse homem aqui estava com os olhos na dívida, apenas na dívida, e por isso esqueceu que ele mesmo era igualmente um devedor. Por isso que a dívida parece que retorna no final. Ah, é? Você não perdoou não? Pois agora você vai me pagar. Como ele foi perdoado, diz o Senhor, ele deveria perdoar também. Jesus denuncia a indisposição em perdoar, em se dar pelo perdão a um tipo de compaixão misericordiosa, porque o perdão também é um despojamento de quem nós somos, um abandono dos nossos desejos carnais, porque se fosse por cada um de nós nos vingaríamos. Vou nem dizer o que é que a gente faria, mas essa não é mais a nossa vida. Nós não somos mais essas pessoas. Nós não vivemos mais segundo os princípios elementares desse mundo, segundo a carne, como no velho homem, como se o velho homem ainda habitasse em nós. E a ideia de perdão e despojamento também está nas Escrituras. Em Colossenses, em Efésios, na verdade, quanto à antiga maneira de viver, Efésios 4:22. Quanto à nossa antiga maneira de viver, deixem a velha natureza, diz Paulo. E mais lá na frente ele diz: por isso, que não haja entre vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia ou qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros. Ora, despojem-se. Vocês se despojaram do velho homem. Perdão faz parte do novo. Então continue se despojando. Vocês já foram alertados sobre a antiga maneira de viver. Não diz mais respeito ao modo com que vocês levam a vida de vocês. Já abandonamos a maldade, a ira, a gritaria. Já abandonamos a amargura e nos damos agora à bondade, à compaixão e ao perdão. Nós vivemos a comunidade de maneira bondosa, compassiva e perdoadora, uns com os outros. Faz parte do modo com que a gente vive agora. Pela fé, contra toda amargura, contra toda ira, contra toda blasfêmia, contra toda maledicência, contra todas essas coisas. Em Colossenses, algo parecido. Se vocês perceberem, eu estou recitando os textos aqui para que a gente fixe muito bem quais são os textos principais que falam de perdão. Agora, porém, abandonem igualmente todas as coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar, não mintam uns aos outros, revistam-se da nova natureza que se renova para conhecimento segundo da imagem daquele que o criou. Portanto, mais à frente, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportem-se e perdoem-se. Faz parte do despojamento do velho homem e do revestimento de uma nova criatura. Porque perdoar é lutar contra si mesmo também.
Mais à frente ele diz uma coisa que é muito legal para nós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, e que a paz de Cristo seja árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em Cristo Jesus em um só corpo. A ideia do amor e perfeição aqui não é que o amor, mais amor, não é isso, tá? Não é essa a ideia, por favor, nunca pensem assim. A ideia é de que o amor é um tipo de vínculo que nos une e um tipo de clima de vínculo que propicia o nosso caminho em santificação, rumo à perfeição. É por isso que ele é o vínculo da perfeição, porque ele nos une de uma maneira que nós agora trabalhamos juntos uns pelos outros, de forma perdoadora, suportando os outros, bondosa, mansa, em direção à santificação. Então nós lidamos uns com os outros de forma amorosa, para que nós consigamos progredir em amor rumo à santificação. E não apenas isso, mas também a paz de Deus seja árbitro nos nossos corações. Esse texto não significa que nas minhas escolhas eu tenho que ter paz no coração. Então eu vou fazer uma escolha. Eu vou escolher entre torcer para o Flamengo e torcer para o Corinthians. Não tem nem o que pensar, é Flamengo, está lá. Mas se em algum momento você ficar atribulado quanto a isso, aí você às vezes pensa no texto, não, é a paz que tem que ser hábito do meu coração. Não é essa a ideia, não é, até porque você já sabe o que deve escolher, tá? A ideia aqui é que quando formos resolver as coisas entre nós, de forma bondosa, compassiva, suportando e perdoando, o amor é o que nos vincula e a paz de Deus é que é o árbitro dos nossos corações diante da forma com que nós resolvemos os nossos problemas. Todos nós não fomos chamados para a paz? A mesma paz, debaixo do mesmo Deus de paz? Fomos, e é essa paz que é preservada diante das nossas relações. Ela que vai ser árbitro. Eu não vou para guerrear, eu vou para manter a paz. Eu não vou para brigar, para lutar, para discutir. Eu já abandonei a ira, eu já abandonei a maledicência, eu já abandonei o velho homem. Eu vou em paz, pela paz, para a manutenção da paz. Por quê? Porque não foi para essa paz que nós somos chamados como povo, como comunidade. Mantenham ela. Então, na luta para manter esta paz, por meio do perdão, dos nossos relacionamentos, resolvendo as coisas, nós vamos perceber que perdoar é lutar contra o próprio coração, porque às vezes você não quer paz, às vezes você quer guerra, às vezes você não quer resolver o problema, você quer jogar gasolina no fogo. A paz de Deus é que vai arbitrar os nossos corações. Quer uma boa pergunta? Vai resolver alguma rixa, alguma queixa com alguém? Algum dano? Perceba que aqui há uma queixa. A ideia de queixa que é eu tenho algo contra alguém. Ou seja, houve um tipo de dano específico que foi gerado em mim. Mas quando eu vou resolver essa queixa, o que é que vai ser árbitro do meu coração? A paz. Quer ponderar de forma ideal o texto? Pergunte-se, eu estou indo resolver isso aqui, mas o que é que eu quero? Eu quero manter a paz? Ou eu quero jogar gasolina no problema? Ou eu quero esmagá-la, destruí-la? É a paz que arbitra, que é árbitro, e é um bom árbitro do nosso coração. Nós perdoamos e buscamos essa disposição perdoadora, lembrando de manter a paz, e isso significa lutar contra nós mesmos. O que rege as nossas disposições aqui diante do pecado dos outros é o amor e a paz para o qual fomos chamados juntos, como um só corpo.
A disputa, o dano, o erro, a queixa não são mais vistos sob o aspecto dos nossos instintos justiceiros, mas vistos sob a paz que Deus nos deu, no amor que nos vincula, que nos une. Eis aí a luta contra nós mesmos, porque isso aponta para a reconciliação e não simplesmente para eu me saciar nos meus desejos de justiça. Ninguém está buscando a sua causa, meus irmãos, no perdão. Nós estamos buscando reconciliação, e isso é maior do que as nossas causas e os nossos motivos. Isso aponta para Cristo, para um tipo de vida em restauração. E esse é um grande problema, porque se nós perdoamos pela fé e perdoamos contra a carne, isso não aponta para nós. Isso aponta para Cristo. O perdão é dado como expressão fundamental da fé que nós confessamos, em uma disposição pacífica para com o outro, mesmo que em guerra contra a nossa vontade, porque o fim não somos nós sendo saciados, mas o fim é a restauração daquele que foi o ofensor. E se você me pergunta então como nós devemos perdoar, eu respondo: nós perdoamos para que haja restauração. É o nosso terceiro ponto, estamos chegando ao fim. O objetivo do perdão, dessa misericórdia que é despendida sobre o outro, é um tipo de fruto que restaura, que aponta para a restauração, para um tipo de paz que é restabelecida entre as partes. De maneira que continuemos sem amargura entre nós, sem ira, sem gritaria. Nisto nós não apenas perdoamos, mas mantemos o perdão. E aquilo que foi resolvido, foi resolvido. Vocês lembram que nós vimos que Deus perdoa de uma maneira que Ele não joga na nossa cara o que aconteceu? O que a gente fez, nem usa contra nós aquilo. Porque depois que o perdão é liberado, o perdão é mantido. É por isso que quando a paz é restabelecida, a paz é mantida. De maneira que aquilo que foi perdoado não retorna, não volta, e nem é moeda de troca, e nem é arma para ferirmos uns aos outros. Porque nós buscamos manter a paz, e pela paz perdoamos e mantemos o perdão. Porque o perdão é uma promessa contra até mesmo as nossas disposições vingativas. Amém? Pelo menos é o que Jesus ensina. Se nós olharmos para a parábola, Mateus 18, aliás, o ensino sobre que nós costumamos dizer que é sobre disciplina, Jesus diz o seguinte: se o irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. O objetivo é, as pessoas resolvem juntas. Aí ele diz, olha o condicional: se ele ouvir você, você ganhou o irmão. Qual o objetivo da repreensão diante do pecado? Ganhar o irmão, se ele te ouviu. Agora, se não te ouvir, é o outro condicional, há a possibilidade de não ouvir. Então você leva com você mais 2 testemunhas e trata ele. Qual o objetivo? Para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Se ele te ouvir, ganhaste o irmão. Se não te ouvir, se recusar a ouvir, exponha o assunto à igreja. Se recusar a ouvir de novo, se recusar a ouvir. Ele está repetindo porque se ele ouve, ganhaste. Se não, progride. Se te ouviu, ganhou. Se não, te ouviu. Percebe o tipo de progresso? Eu trato pessoalmente. Se eu resolvi, se deu para resolver, acabou, ninguém mais sabe. Silêncio. Ganhar o irmão significa persuadi-lo, convencê-lo
ao arrependimento, você não vai para destruí-lo, você vai para mostrar o pecado, em busca de restaurá-lo. É por isso que o perdão é uma busca, é o começo do caminho em direção à restauração. Há um processo costumeiro aqui. E em todo o processo há um tipo de silêncio que é necessário. Se a queixa for resolvida, silêncio. Se a queixa for resolvida, silêncio. Se a queixa for resolvida, silêncio. Aquilo que já foi arrependido e perdoado não retorna, não é retomado. Lembremos que perdão é uma promessa e, como promessa, deve ser sustentada. Porque o nosso objetivo é o restabelecimento, a restauração do ofensor. Nós perdoamos para a restauração. Então, perdoar é uma busca pela confissão em vista da restauração. Nosso objetivo sempre é que as pessoas não sejam cortadas. Nosso objetivo sempre é que as coisas não aumentem. O nosso objetivo sempre é que isso não progrida para um mal maior. O perdão é pela fé, contra a carne, visando a restauração do ofensor. Até porque, meus irmãos, às vezes nós somos os ofensores. E muitas outras vezes, nós, ofendidos, nos tornamos piores que os nossos ofensores, precisando também ser perdoados pelo Deus que vê o nosso coração vingativo, o nosso anseio de que os outros se deem mal. Diante disso, existem algumas perguntas importantes que nós devemos fazer. A primeira é: se o perdão é uma marca distintiva da fé que nós confessamos, qual é a fé que a gente tem, hein? Como é que a gente está vivendo essa fé? Como é que é a sua fé no trabalho? Como é que é a sua fé em casa? Por que às vezes você diz tudo bem e perdoa de forma tão mais fácil uns e não outros? Por que isso acontece? É por esse motivo que a pergunta é: como é que está a sua fé no trabalho? Como é que está a sua fé na família? Como é que está a sua fé diante do seu filho? Como é que está a sua fé diante da sogra? Como é que está a sua fé diante do professor que ainda não lançou as notas? A gente deve pensar, porque às vezes a gente se engana porque acha que tem bons motivos para odiar. Eis o nosso problema. A gente está com a dívida dos outros na nossa frente e esquece das nossas próprias dívidas. Segundo, qual é o desejo? Desejo violento, insaciável, que faz renascer dentro de você o desejo de vingança e a indisposição de perdoar ou de manter o perdão. O que é que está movendo tão violentamente o seu coração a ponto de você relembrar todo tempo esse negócio? Por que é tão difícil manter essa promessa? Porque essa luta não parece ser externa, parece ser interna. Parece ter mais a ver com seus desejos de vingança, de justiça própria, do que com aquilo que Cristo nos ensina, que é o perdão. Aí fica a pergunta: será que a cruz não importa? Por fim, sendo o perdão uma busca pela restauração, como é que você tem tratado as pessoas que pecam contra você? Você vai para moê-los ou para restaurá-los? Você tem sido uma ferramenta de ajuda ou de restauração, perdoando em vista da reconciliação para a paz em amor? Ou toda vez que você vai resolver um problema, você carrega um galão de gasolina junto? Que bom é quando o negócio tudo explode, né?
Se é para acabar, a gente acaba logo tudo de uma vez. Como é que tá? Como é que você lida com isso? De forma áspera? De forma aguerrida? Como um soldado? Ou como um servo perdoado, cuja dívida era muito maior? Será que é misericordiosa em busca da paz para a qual vocês foram chamados? A gente está pensando no perdão em comunidade aqui. Eu acredito que são perguntas importantes para avaliarmos o nosso coração, porque Deus perdoa prometendo e mantendo a promessa, para que nós perdoemos pela fé contra os nossos desejos de vingança e a nossa carne, em vista da restauração daqueles que nos ofenderam. Resta-nos uma última pergunta. Se é assim que deve ser, por que a gente não perdoa então? Vamos orar. Deus, eu te agradeço pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia. Dá-nos, ó Deus, força e ânimo, que a nossa fé seja compreendida nos termos mais fundamentais. Nós fomos perdoados e que por meio disso nós perdoemos uns aos outros. Que o teu amor vigore, que este vínculo seja aquilo que nos une, e em vista da paz, lutemos contra os nossos próprios desejos de vingança, para que aqueles que nos ofenderam sejam restaurados para esta mesma paz, para a qual nós todos somos chamados. Senhor, nos guarda e nos protege de nós mesmos. Amém.